Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Cristo, é apóstolo da Bíblia, que seja, é mentira, tá bom? Se a pessoa está mentindo, não existe mais apóstolos nos dias de hoje, tá bom? Eu vou falar aqui do Evangelho da Graça, somente mediante a fé, que é dom de Deus, que não vem de nós, e todavia dá a certeza da salvação, porquanto quando uma pessoa realmente crê em Cristo Jesus, ela tem a vida eterna, ela não entra mais em condenação, não entra em juízo, já passou da morte para a vida, assim como está escrito nos evangelhos. A gente consegue ver que uma pessoa que crê em Cristo, ela não creu porque ela quis, que Romanos 3 fala que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há. Ou seja, a pessoa ela passa a crer em Cristo Jesus não porque ela quer. Uma pessoa, um homem em seu estado natural é inimigo de Deus. Todavia, a gente recebe o dom da fé que vem de Deus, ele nos injeta esse dom da fé, nós recebemos nova vida por intermédio de Deus. Deus nos injeta a vida nova, que como está escrito em Efésios 2, no versículo 8, que pela graça somos salvos por meio da fé. O meio para a gente crer é a fé, e isso não vem de nós, o que é a fé é dom de Deus. Então Deus nos dá esse dom, nos injeta nova vida para podermos crer no seu Filho, e quando cremos em Jesus, recebemos a salvação de nossas almas. E a gente muitas das vezes não consegue entender a ligação que tem de os versículos bíblicos. E esse de Efésios, né, o 2, versículo 8, ele também faz parte em João 6, que fala sobre os que vão até Deus, são os que vão até Cristo, todos serão ensinados por Deus. Ou seja, como assim ensinado por Deus? Aí tá escrito assim, e serão todos ensinados por Deus, não que alguém tenha visto a Deus. Ou seja, quando nós somos ensinados por Deus, nós somos ensinados por Deus automaticamente no momento em que o próprio Deus ele nos injeta a fé, ele nos injeta a nova vida. Quando nós nascemos de cima, aquele nascimento que o Senhor fala com Nicodemos, que importa que seja nascido de novo. Não é o batismo ali que ele está falando, é o batismo, o nascer de novo da água da palavra, tá? A água ali está se referindo à palavra de Deus, porquanto quando ouvimos a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Automaticamente o Senhor é a forma que ele tem de injetar a vida em nós e para que nós possamos crer, entende? Então uma pessoa que crê em Jesus, como eu já falei, ela não pode entrar em juízo, ela já passou da morte para a vida, porque agora ela está em Cristo. Em Cristo ela tem a vida eterna, porque Cristo é a vida eterna. Observa, é como se você estivesse no meio de uma queimada, numa mata, e tem uma parte que já queimou o fogo. Aquele é o único lugar seguro ali, porque o fogo não pode queimar aonde ele já queimou. Então, assim também é um salvo em Cristo Jesus, porquanto ele está em Cristo Jesus. Ele não tem mais como sair dessa área de segurança, entende? Por mais que o calor do fogo
por mais que a fumaça chegue até ele, mas não vai queimar, porquanto aquele pedaço ali, aquela área já está queimada. Aquilo garante segurança nele, garante a segurança dele. E quem garante a segurança é o próprio Senhor. Ele fala que todos que forem até ele, que vão até ele, como também está escrito lá em João 6, que todos que vierem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei um fora. Então nós vemos ali que o Senhor deixa bem claro que ele não vai lançar nenhum fora. E para ir até a ele, tem que ser ensinado por Deus. E todos que vierem até mim, que o Senhor Jesus fala, serão ensinados por Deus. Então, para ir a Cristo Jesus verdadeiramente, eu não estou falando de um professo. Um professo é o que vai e pode se apostatar, é o que pode desistir, o que pode voltar, porque realmente esse é um mero professo. E os professos estão no meio dos verdadeiros. Os professos são os joios, os que acham que tem que fazer alguma coisa para poder também ser salvo, para contribuir na obra de Deus. E sendo que é mentira, esse é o evangelho que Paulo, o apóstolo Paulo, combatia lá em Gálatas, falando até o quê? Que se alguém falar esse evangelho, pregar esse evangelho, que seja anátema, que pregar outro evangelho além do de Cristo. De Cristo é o quê? Cristo crucificado por nós, morrendo por nós, o sangue dele foi aspergido por nós. Ele sofreu o nosso juízo, o que nós merecíamos sofrer. Então, não temos mais como ser condenados. Esse é o evangelho. E se alguém pega e fala que tem que ter obras para poder ser salvo, essa pessoa é anátema, essa pessoa é maldita ou amaldiçoada, como diz lá em Gálatas. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas vezes as pessoas falando que tem que ter obras, usando passagens bíblicas que parecem falar que podemos perder a salvação ou coisa parecida. Usam passagens como Tiago, dizendo, olha, a fé sem obras é morta. Está ali, é um diálogo de homem para homem, não de Deus para homem, não vertical, mas sim horizontal, de homem para homem. Como eu posso ter comunhão com alguém que se diz ser irmão? Ali deixa bem claro que se um irmão ver um incrédulo, mas se um irmão ver outro irmão, já deixa bem claro. E ver a pessoa necessitando de algo, entendeu? Ver a pessoa necessitando de algo e cerrar-lhe suas entranhas, ou seja, ele pegar, endurecer seu coração para não fazer o bem, porventura de que lhe aproveitará a sua fé. Todavia, a gente pode falar, então pode perder, mas a Bíblia, na palavra de Deus, não pode entrar em contradição. Jesus fala que só vai a ele quem for ensinado pelo Pai, não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados pelo Pai. Então, se alguém vai até Cristo Jesus verdadeiramente, ela não pode entrar em condenação, como está escrito. Ela também que Jesus fala que não, de maneira nenhuma, pode lançar alguém fora. Ou seja, porque a pessoa não fez a caridade, não fez o bom por outro, ela vai perder a salvação. Jesus vai dizer, não, você não fez. Mas não é de maneira nenhuma. É de maneira nenhuma, ele lançará um fora. Em João 10, Jesus Cristo fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão ou da mão do Pai. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Em Romanos 8, deixa bem claro que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o porvir. Ou seja, nem o futuro. O futuro que você vai fazer amanhã, se está vivo amanhã. Será que você não peca daqui a um ano? Mas que está escrito? Nem o porvir, ou seja, nem o futuro. Um verdadeiro salvo, ele vai querer andar, ele deve andar em retidão, ele deve
fazer boas obras, mas porque é salvo e não para ser salvo. Se você falar, não, eu tenho que ter obras para ser salvo, é um evangelho anátema, um evangelho mentiroso. A pessoa deve sim ter obras, mas porque ela é salva. E se não for salva, ela sofrerá punições severas, porque Deus é Pai bom, e o Pai bom faz o quê? Pai bom, ele corrige o filho que ama, como está em Hebreus 12. Ou seja, por que então tem correção? Se precisa de obra para ser salvo, não precisa ter correção. Se a pessoa não tem obra, simplesmente ela só não é salva. Não é isso? Não. Mas uma pessoa salva, ela é salva mesmo. E se ela anda no mau caminho, Deus, que é Pai bom, ele corrige o filho que ama. Assim a gente consegue ver também em 1 Coríntios 3, que fala, deixa bem claro sobre obras. Se a obra de alguém permanecer, esse tal, todavia, receberá galardão, que é uma premiação, assim como coroa da vida eterna. Entenda isso. É premiação. Mas o tal que não tiver a obra não se manter, porque a obra de cada um será manifesta pelo fogo. E a obra de quem não ficar obra nenhuma, que não tiver uma obra, não tiver obra. E aí, como vai ser? Todavia, o tal será salvo como pelo fogo. Ou seja, o juízo de Deus. Opa, mas então a pessoa vai ser salva pelo fogo? Como assim? Sim, mas o fogo já queimou no lugar onde você está. Porque um cristão que creu em Cristo Jesus, ela está em Cristo Jesus. Essa pessoa, ela está em Cristo Jesus. Ela é filha de Deus agora, por adoção, por intermédio do sangue derramado de Jesus Cristo. Então, ela não pode mais perder a salvação. Ponto. Entenda isso. A Bíblia não entra em contradição. Se você crê realmente do seu coração em Cristo Jesus, como já tendo morrido em seu lugar, você tem a vida eterna. Ponto final. E não pode mais perder a salvação. Ponto final de novo. Ó, não tem. E qualquer pessoa que falar que tem que ter obra para você ser salvo, está pregando um evangelho anátema, como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Então entenda que a salvação é somente pela fé. Por meio das obras? Não. Por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Somente isso. Somente. Mais nada. A gente anda nas boas obras porque somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Andamos nas boas obras porque agora somos filhos. E não porque para ser filhos. Ah, temos que fazer isso, aquilo para ser filho. Não. Temos que fazer isso ou aquilo porque somos filhos. Um filho deve obedecer ao seu pai. E se ele não obedecer, o seu pai irá lhe corrigir. Então, entenda isso, que os que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões. Ou seja, se a pessoa gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, o cara gosta de ter amantes, se ele gosta de fazer tal coisa, orgias, tal, todavia, o Espírito de Deus habita nele a partir do momento que ele passou a crer em Jesus Cristo como seu Salvador. E esse Espírito vai trazer a consciência dele do seu pecado que ele está cometendo na carne. Porque no Espírito ele já não tem mais pecado. Cristo já morreu em todos os seus pecados. Ou seja, ele está salvo, porém está em desobediência, como, vamos dizer, aquele irmão de 1 Coríntios 5, que foi entregue, o apóstolo Paulo fala para ele ser entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o Espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que realmente quer em Cristo, ela não vai querer pecar,
se ela pecar deliberadamente, ela nunca conheceu o amor de Deus para poder se salvar. Agora, uma pessoa que realmente crê e ainda está presa aos pecados, ela não entende ainda, Deus vai corrigir ela, vai botar ela de pé, ou se necessário, até mesmo ceifar ela, tirar a vida dela, mas ela nunca se perde. É essa a palavra de Deus, nunca se perde. Mas nós, como diz o apóstolo Paulo, mas nós não somos os do que se retiram, nós não somos dos que deixam de crer, nós somos dos que são preservados por Cristo Jesus para a salvação. Ou seja, Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade. Somos salvos unicamente e somente pela graça de Deus. Amém. Creiam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém.